número 137. Vamos colocar em pé? Aleluia. Do verso 1 até o verso de número 9, esse salmo é um salmo com 9 versos, foi dividido em 9 versos. Diz assim: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nós, salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas armas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum cântico de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti. Se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria, contra os filhos de Edom, lembra-te, ó Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: atrasai até aos fundamentos. Filha da Babilônia, que has de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Senhor, fala conosco essa noite, que a tua palavra possa encontrar repouso em nosso coração, possa trazer vida, vigor e graça sobre a nossa existência. Senhor, a tua palavra, nós cremos que ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que ela possa penetrar hoje na nossa alma, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Pode se assentar. Hoje nós estamos num grupo bem reduzido, mas eu tenho certeza que o Senhor te trouxe aqui essa noite e Ele quer falar algo ao seu coração, então fique atento a isso. Queridos, nós acabamos de cantar um louvor, e algumas vezes nós cantamos e nem sempre nós reparamos na letra daquilo que nós estamos falando. E um dos trechos desse louvor, nós cantamos assim: não deixe que em mim se perca o desejo de te adorar. Não deixe que em mim se perca o prazer, a alegria, o desejo, a satisfação de poder te adorar. E nesse texto que nós acabamos de ler, fala exatamente disso. Fala de um período em que o povo de Jerusalém, o povo de Judá, o povo de Israel, o povo de Deus, perdeu o prazer, perdeu o desejo de cantar, perdeu a alegria de poder cantar. E é sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. Quando o povo de Deus desiste de cantar, quando o povo de Deus perde o desejo de cantar. Existem momentos em nossas vidas que algumas coisas acontecem e nos é roubado o prazer, a alegria, o desejo de adorar, de cantar, de louvar ao Senhor. Vamos só entender um pouco o pano de fundo desse texto aqui bem rápido. Essa passagem do Salmo de número 137 fala do período do cativeiro, em quando o povo tinha sido levado para o cativeiro da Babilônia. Jerusalém tinha sido invadida, saqueada, foi destruída, as muralhas foram derrubadas, a cidade foi posta em chama. O povo de Judá foi levado cativo, foi levado como escravo, e foi um cerco muito doloroso, um período muito complicado. Os jovens foram mortos, esmagados, foram cortados ao fio da espada. O povo viveu nesse período de escravidão, foram levados cativos para a Babilônia e ficaram cativos lá na Babilônia durante 70 anos. Só que esse Salmo de número 137, eles não estão no cativeiro. Eles já foram libertos do cativeiro, voltaram para Jerusalém, só que eles estão relembrando o passado. Eles estão falando como foi o passado. Olha isso, você puxou sua Bíblia, olha de novo. Eles lembram dizendo: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. É algo que já ficou no passado. Os estudiosos dizem que é saudade da pátria, sim, mas eles também não estão vivendo esse período exatamente agora. Eles estão lembrando daquilo que aconteceu quando eles estavam lá na Babilônia. Eles estão desenterrando um passado de dor. Eles estão fazendo
estão passeando pelos corredores sombrios das lembranças que um dia os fizeram sofrer. Eles estão fazendo um tour nesse corredor da mente, da alma, que remete a um passado de dor, de lembranças complicadas e dolorosas. E eles se lembram quando eles deixaram de cantar. E então, o verso número 2 diz assim: nós, os músicos, os salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai para nós algum cântico de Sião. Até os simples estavam pedindo para eles: cantem, se alegrem, por favor, façam alguma coisa, cantem, vocês vão morrer de amargura e de depressão. Mas a Bíblia diz, no verso número 2 do Salmo 137, que eles estavam pendurando. Eu não sei se isso já aconteceu com você, sabe, um desejo de pendurar o instrumento. Eu não sei quantos aqui tocam, ou já tocaram, ou o desejo de pendurar o seu ministério, pendurar o seu chamado. Aqui no caso deles, eles eram levitas, eles eram músicos, eles eram aqueles que tocavam louvores ao Senhor, e eles já não tinham mais o prazer de louvar, não tinham mais a alegria de louvar, então eles estavam pendurando os instrumentos deles, literalmente. O cativeiro já havia passado, mas as memórias ainda não. A lembrança ainda era amarga na alma, no peito, no coração e na fala desses homens. E, queridos, eu fiquei pensando hoje a respeito disso. De vez em quando, nós também passamos por isso. Somos assaltados por crises medonhas. Somos invadidos na alma por crises que assustam, que nos traz desespero, medo. A vida fica de uma certa forma estranha, sem graça, sem desejo, sem prazer, sem satisfação. Perdemos a doçura da vida. Ficamos amargos, ficamos azedos. Algumas vezes nós até nos fechamos. Permitimos que as circunstâncias determinem até as nossas emoções. Aí nós vamos deixando a vida nos levar, vamos deixando o dia a dia acontecer, e é só mais um dia, e nós vamos perdendo a doçura da vida. Ficamos amargos, ficamos azedos, e muitos se fecham completamente. Deixamos que essas circunstâncias vão determinando as nossas emoções. As coisas que estão acontecendo ao nosso redor impactam a nossa emoção. Estou triste porque estou no cativeiro. Estou triste porque me lembro do cativeiro. Estou triste porque acabou o período de escravidão, mas não acabou a dor e a marca daquele período no meu coração e na minha alma. E então, esse povo deixa de cantar. Passa o cativeiro sem cantar, e eles agora estão livres do cativeiro, mas ainda continuam sem o prazer de cantar, sem alegria. E há alguns motivos que estão expressos aqui nesse texto do porquê eles deixaram de cantar. E eles dizem: tornamos-nos um poço de amargura, sem prazer, sem alegria de cantar. E é por isso que eu quero falar com vocês rápido sobre quando o povo de Deus desiste de cantar. Quando é que nós desistimos de cantar, queridos? Em primeiro lugar, eu vejo que nós desistimos de cantar por causa das lembranças, das crises. Vamos ler verso 1 até o verso número 4? Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nós, salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai algum cântico de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Como poderíamos cantar aqui neste lugar? Desistiram de cantar por causa da situação amarga da crise. O povo foi levado para uma terra estranha, uma terra que não era a terra deles. Eles pedem a sua terra,
eles perdem a sua pátria, eles perdem a sua liberdade, eles perdem as suas famílias, eles perdem as suas riquezas, eles perdem o seu senso de valor e de propriedade, e agora eles são escravos em terra estranha, estrangeira. E quais eram os tipos de crise que eles enfrentaram? Aqui nesse verso 1 até o verso de número 4 nós vemos, no verso de número 1, eles enfrentaram, a primeira crise foi a crise da desinstalação, foram desinstalados às margens do rio da Babilônia. Eles estão onde eles não gostariam de estar. Eles estão no lugar onde eles foram levados à força, eles não queriam estar naquele lugar. Eles estão pisando num chão onde eles não gostariam de pisar. Não tinham desejo de estar ali naquele lugar. Eles foram arrancados à força do seu lar, os vínculos foram quebrados, tudo que eles amavam foi arrancado deles de uma forma violenta, e eles perdem então as suas raízes, e a vontade deles não tinha sido respeitada. Eles não eram mais livres, são tratados como um objeto, como uma coisa qualquer. Eles perdem os seus bens, perdem tudo que eles tinham. E queridos, isso também muitas vezes acontece conosco. Nós, quando somos roubados de algumas coisas, nós também desistimos de cantar. E algumas vezes penduramos o nosso ministério, penduramos a nossa harpa. E esse povo, quando eles olham para eles, eles dizem: nós penduramos por causa dessa circunstância que nós estamos vivendo. E você? Por que é que você está onde você está hoje? Você está hoje onde você gostaria de estar? Você está fazendo o que você gostaria de fazer? Você está vivendo o que você gostaria de viver? Você está praticando aquilo que você gostaria de praticar? Você está fazendo o que gosta ou aquilo que não gosta? A sua vida, será que por algumas situações também não foram virados de cabeça para baixo? Será que não roubaram seus sonhos? Também será que não roubaram alguns projetos? Será que não roubaram algumas expectativas? Será que não se frustrou porque você colocou a expectativa numa pessoa, num líder, numa igreja, num ministério, e não compreendeu o processo que Deus estava fazendo na sua vida? Eles aqui estavam presos a Sião, a Jerusalém. Lá a gente consegue cantar. Se for roubado aquilo de nós, não conseguimos mais cantar. Mas eles também enfrentam uma segunda crise, a crise da apatia, e é uma apatia coletiva. Olha o que a Bíblia diz: nós nos assentávamos. Ainda no verso 1, nós nos assentávamos. Queridos, apatia é esse desânimo crônico, é morte de esperança, é uma aceitação passiva da derrota, é uma decretação do fracasso. Apatia é desistir de lutar, é se dar por vencido, é aceitar o caos com naturalidade. Apatia é apostar que a crise não tem como mudar, ela é imutável, que as tragédias são irremediáveis, que nada nem ninguém vai dar um jeito no caos. E eles se assentam para formular uma estratégia? Não, eles se assentam para chorar. Eles se assentam e aceitam a tragédia de uma forma normal. Eles só olham na direção do nada. Eles não conseguem enxergar uma expectativa. Então eles dizem assim: nós nos assentávamos e chorávamos. Eles também enfrentaram a crise com melancolia, não só com apatia, mas com choro. Chorávamos. Tudo ao redor estava cheio de dor. Juntos eles fazem um coral do gemido, eles fazem a orquestra do lamento. Eles não cantam mais, eles só choram. Eles não sonham mais, eles só choram. Eles não planejam mais, eles só choram. Eles não reagem, eles só choram. Eles se entregam, eles não sabem como trabalhar a dor da alma. E tem muita gente que não consegue reagir também diante da dor. Há uma segunda coisa também que eu vejo, do verso de número 5 ao verso de número 9, que faz com que o povo de Deus deixe de cantar. Desistimos de cantar por falta de perdão no nosso coração. Queridos, se as circunstâncias difíceis tiram o cântico de alegria do nosso coração,
a falta de perdão, ela também mata o prazer da canção e da adoração, de uma forma terrível. Olha, do verso de número 5 ao verso de número 9, revelam que eles desistem de cantar porque eles desistem também de liberar perdão. Eles resolvem trilhar o caminho da mágoa. O texto está cheio de desejo de vingança. Eles ficaram amargos, ficaram revoltados, ficaram cheios de ódio. Eles vivem em função do que foi. Eles não vivem em função do presente, mas eles vivem em função daquilo que aconteceu no passado. Eles agora estão livres do cativeiro, mas eles lembram e eles dizem: nós fomos tirados da nossa terra e por isso nós não tínhamos prazer, nós éramos escravos. Agora eles já tinham sido libertos, mas até mesmo a liberdade não era o suficiente para trazer prazer sobre a vida deles. E eles vivem em função do passado. Eles moram na saudade. E tem muitas pessoas que são assim, que vivem presas a alguma dor do passado, a lembrança do ontem rouba o entusiasmo para viver o hoje. Olha o verso de número 8, que coisa interessante. Olha aí na sua Bíblia, o 7 e o 8. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai até os fundamentos. Filha da Babilônia, que há de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. A primeira vez que eles olham para o futuro, eles olham para desejar a tragédia daqueles que fizeram mal no passado. Olha bem, eles falam assim, que lá no futuro alguém te deu um pago de tudo aquilo que vocês fizeram. E feliz aqueles que pisarem sobre vocês. Feliz aqueles... Imagina, eles estão aqui no presente, um passado de dor, e eles olham para o futuro. O que eles querem no futuro? Tomara que alguém arrebente com a Babilônia, tomara que alguém pise sobre eles, tomara que alguém faça um mal para eles verem o que é bom. Eles sonham com o caos irremediável. Eles se colocam na contramão de toda espiritualidade. Eles perdem a capacidade de amar. Eles não têm condições de liberar perdão. A fé deles é uma fé ligada à circunstância e não ligada a Deus. Eles só cantam em Sião e agora eles querem o mal dos inimigos deles. Mas olha o verso de número 7. 7 é terrível, olha só. Contra os filhos de Edom, os edonitas eram inimigos também do povo de Israel. Só que os edonitas, eles não conseguiam invadir Israel. Quando a Babilônia invadiu, os edonitas comemoraram, ficaram: uau, que bom, olha a miséria deles. Sabe aqueles que ficam felizes quando ouvem a respeito da nossa tragédia? É isso. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, lembra-te daqueles do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai até os fundamentos. Eles estão dizendo: olha, lembra-te, Senhor, deles. Eles falavam: arrasai, arrasai. Eles estão presos ao dia da tragédia, presos ao dia da dor, ao dia que foram saqueados, ao dia que foram massacrados, ao dia que eles foram desinstalados de Sião. Eles se lembram da covardia e eles não conseguem liberar perdão. Eles não têm paz. Eles não esquecem desse dia e nem da fala dos inimigos. E não é nem os babilônicos só, são os edonitas. Porque os babilônicos foi quem invadiu. Os edonitas foram os que ficaram do lado de fora só olhando e felizes com a tragédia. Sabe aquelas pessoas que ficam felizes quando algum mal acontece conosco? É desses agora que eles estão falando. Eu lembro da frase que eles diziam: arrasai, arrasai. Sabe, queridos, muitas vezes nós permitimos que essas frases na nossa história ocupem lugar em nosso coração e a gente vai arregando, guardando. Sabe, a gente recebe um bilhete, a gente recebe um WhatsApp, a gente recebe uma palavra no Facebook, a gente recebe um comentário, a gente recebe alguma coisa, a gente recebe uma mensagem e a gente agasalha aquilo na alma e a gente vai guardando aquilo. Algumas vezes é olho no olho, é tete a tete, alguém que diz: você não presta, você não serve. A gente vai guardando aquilo no coração e aquilo vai interiorizando a nossa alma, e o tempo passa, mas aquela ferida fica. O tempo passa, mas nós não conseguimos liberar perdão daquele mal que foi feito, daquele tapa que nós tomamos, daquela ofensa, daquela traição, daquela tragédia, daquela mentira que foi feita a nosso respeito. E eles registram apenas essa tragédia, tudo que eles conseguem guardar no coração. E por isso eles penduram a sua arma.
porque eles tinham mais lembranças do passado, de dor e desejo de vingança, do que o relacionamento com Deus. A terceira e última coisa que eu quero frisar aqui, o que é que nos faz deixar de cantar? Primeiro, quando nós nos prendemos às circunstâncias de dor e de amargura. Segundo, quando nós não conseguimos liberar perdão. Você pode dizer isso comigo? Diga assim: diga bem forte, eu deixo de cantar. Diga assim: entoar louvores, quando eu permito que a circunstância domine as minhas emoções, e quando permito que a minha alma se azede com a falta de perdão. Essas duas coisas nos roubam o prazer de cantar. E então no verso 5 e 6 nós vemos eles pendurando. Vamos ver o verso 5 e 6? Eles dizem assim, esse é o motivo central do porquê eles não conseguiam liberar perdão e porque as circunstâncias o abatiam. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não referir eu, Jerusalém, a minha maior alegria, que eu deixe de viver. Preste bem atenção, olhe bem aqui para mim. Sabe por que eles penduraram as harpas? Sabe por que eles penduraram os instrumentos? Sabe por que eles pararam o ministério? Sabe por que eles deixaram de cantar? Preste bem atenção nisso. Porque eles tinham um relacionamento institucional com Deus e não pessoal. O relacionamento com Deus era baseado na instituição, era baseado no templo, era baseado na cidade de Jerusalém e não baseado diretamente com Deus. Era baseado a uma estrutura e não a um Deus que vai além da estrutura. Era baseado em uma instituição, em uma igreja, em uma circunstância de sacrifício, uma estrutura religiosa e não uma vida vivencial com Deus. Eles vivem a institucionalização da fé. Tudo tem a ver com Jerusalém, tudo tem a ver com Sião, com Jerusalém. Se de ti eu me esquecer, Jerusalém, que a minha língua se apegue ao meu paladar. Não é, se de ti eu me esquecer, ó Deus, que a minha língua se apegue ao meu paladar. Não, mas é se eu me esquecer de Jerusalém, se eu me esquecer de Sião, se eu me esquecer daquele lugar de adoração. A maior alegria deles não é Deus, a maior alegria deles é Jerusalém. Olha o verso de número 6. Se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. A maior alegria deles estava nas cerimônias, em vez de colocarem a sua confiança em Deus, estava colocando na prática daquilo que eles faziam. A única vez que eles se lembram de Deus, aqui nesse texto, é para pedir a destruição dos inimigos. O resto eles lembram da instituição, do culto, da hora que o levita sobe aqui para tocar, e me tiraram, não me valorizaram, mas quando eles lembram de Deus dizendo: Deus dá a paga, Deus pega aqueles caras e arrebenta eles. Queridos, tem muita gente amarga hoje, que morre pela igreja, mas não vivem para o Senhor. E deixa eu falar algo com vocês, é fácil cantar em Sião, os cânticos de Sião. É fácil cantar aqui no nosso meio que não quero que em mim se esqueça o desejo de te adorar. É fácil a gente vir aqui num culto e nem prestar atenção direito no cântico e dizer assim: Senhor, eu me levo a esse jardim espiritual da tua presença, onde eu me deleito contigo. Aqui dentro é tudo fácil. É fácil cantar em Sião os cânticos de Sião. Mas, queridos, nós somos chamados a entoar os cânticos do Deus de Israel, não somente em Sião. Nós somos convocados a entoar os cânticos do nosso Senhor no cativeiro. Nós somos chamados a entoar o cântico também no aperto.
Nós somos chamados a entoar o cântico debaixo da opressão, debaixo da dor, também no luto, também na afronta, também na enfermidade. Nós somos chamados para entoar os cânticos a Deus, além das circunstâncias. Se as circunstâncias são boas, a gente canta. Se as circunstâncias são ruins, a gente louva. Se as circunstâncias são favoráveis, a gente adora. Se elas não são favoráveis, a gente continua adorando. Se tudo der certo, a gente louva. Se não der certo, a gente continua louvando a Deus. Queridos, não podemos deixar que a crise nos endureça e nos torne seco. A nossa espiritualidade não pode ficar presa só no contexto do sagrado. A nossa espiritualidade não pode ficar ligada somente àquilo que nós praticamos aqui do lado de dentro. A nossa espiritualidade não pode ser quando eu pego meu violão e eu vou cantar, quando eu sento no teclado, quando eu pego o microfone, quando eu abro a minha Bíblia, quando eu entro na igreja, quando eu passo por aqueles portões. A nossa vida espiritual não pode ficar presa aqui dentro. E tem gente que é uma bênção na igreja, que canta os cânticos de Sião, com exultação dentro de Sião, que adora a Deus, levanta a mão aqui dentro, é uma bênção na igreja, adora dentro da igreja, canta os cânticos de exaltação dentro de Sião e dentro do templo, mas do lado de fora ficam amargos, ficam duros, praguejam em todos os lugares, no trânsito, no trabalho, dentro de casa, diante das adversidades, diante dos problemas que está apertando o coração, não conseguem adorar a Deus de verdade. Mas por que é que eu estou compartilhando esse texto? Porque Deus faz um convite diferente para nós. Ele nos convida a sermos como Daniel, porque Daniel também foi para o cativeiro da Babilônia. Mas enquanto esses estavam pendurando os instrumentos deles no cativeiro, Daniel estava impactando aquela nação com Deus que está conosco em todas as circunstâncias. Nós somos chamados para adorarmos a Deus como Sadraque, Mesaque e Abednego, que estava na Babilônia. Que quando Nabucodonosor faz uma estátua e diz todo mundo se prostra, e eles disseram, nós não. Então vocês vão ser lançados na fornalha. Eles disseram, olha só o que eles disseram. Nós cremos no Deus que pode nos livrar. Se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser nos livrar, hoje nós vamos morrer, mas nós não vamos deixar de adorar o nosso Deus. Nós não vamos prostrar diante das circunstâncias. Nós não vamos deixar com que as circunstâncias nos moldem. Queridos, todos os outros israelitas, esses que deixaram de cantar, se prostraram. A Bíblia diz que só Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel estava ali atrás, ele era um dos líderes também, ele não precisava se prostrar. Mas os outros, todos os escravos se prostram, todos os israelitas se prostram, todos aqueles que penduraram os seus instrumentos por causa das circunstâncias, se prostraram, adoraram a falsos deuses. Mas aqueles que não penduraram os seus instrumentos de adoração, não deixaram de adorar por causa das circunstâncias, ficaram de pé e disseram, se Deus quiser nos livrar, Ele é Deus, mas se Ele não quiser nos livrar, Ele continuará sendo Deus. Pegaram eles, amarraram eles, levaram até a boca da fornalha. Queridos, a Bíblia diz que os soldados mais fortes amarraram eles, e quando chegaram assim naquela fornalha quente, estavam lá em cima, os soldados trouxeram eles e foram jogar. Na hora que jogaram, o fogo era tão intenso que fora da fornalha eles foram tocados e os soldados morreram em cima, sem ser lançados. Aqueles 3 homens foram lançados lá embaixo. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que nada queimou, nem a roupa, nem o chapéu de palha, a não ser as cordas que atavam eles, e nem o cheiro de fumaça pegou na roupa deles. E Nabucodonosor, quando olha lá para dentro, ele diz, cara, quantos foram que nós lançamos na fornalha? Não foram 3? Os outros disseram, sim, foram 3. Pois é isso que eu vejo 4. E o formato do quarto parece o formato do Filho do Deus Altíssimo. Parece que tem alguém com eles lá. Abram a fornalha, porque não existe outro Deus na terra a não ser o Deus desses homens. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós adoramos a Deus nas circunstâncias difíceis da nossa vida, quando as circunstâncias são contrárias, quando as coisas trabalham contra, quando as coisas vêm para nos destruir, para roubar, para matar,
para roubar o prazer de adorar a Deus, e mesmo no meio da opressão, da perseguição, mesmo no meio da escassez, mesmo quando nós somos roubados do nosso direito, mesmo quando nós somos tirados de onde nós estamos, sem justificativa, mesmo quando essas circunstâncias contrárias nos oprimem, nós continuamos adorando a Deus. Sabe o que acontece? Nós somos lançados na fornalha, mas a única coisa que é queimado na fornalha da nossa vida são aquelas correntes que nos atam, são aquelas cordas que nos prendem, são as coisas que estão nos amarrando, porque Deus faz com que isso se rompa no meio da fornalha, e nós somos mais livres dentro da fornalha até do que fora dela. E Deus nos lança na fornalha não para te matar, mas para romper as cordas e mostrar que Ele é Deus sobre a sua vida. E então Nabucodonosor diz: esses homens servem a um Deus verdadeiro. Quando nós olhamos para Daniel, é igual. Daniel foi perseguido, Daniel foi para o mesmo cativeiro, Daniel viu a mesma angústia, Daniel foi roubado dos mesmos direitos. Daniel era um jovem, também foi tomado tudo dele, mas ele vai para o cativeiro. E a Bíblia diz que 3 vezes, esses aqui falaram, paramos de cantar. Daniel 3 vezes por dia ele senta, ele olha para o horizonte e ele diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus na minha vida. 3 vezes por dia ele adora a Deus. 3 vezes por dia ele se prostra. Porque ele estava adorando a Deus, ele é lançado na cova dos leões. Sabe o que acontece? Os leões não conseguem, famintos, não conseguem nem tocar nele. Porque aqueles que adoram na angústia convida Deus para brilhar no meio da fornalha, no meio do cativeiro e também no meio da cova dos leões. Quando nós olhamos para Jó, nós vemos Jó dizendo: Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, as circunstâncias não podem roubar o cântico de Deus dos nossos lábios. As circunstâncias não podem tirar o prazer de adorar. As circunstâncias, elas podem nos deixar tristes, elas podem nos fazer chorar, elas podem apertar nossa alma, mas nós não podemos permitir que o cântico ao Deus vivo seja roubado do nosso peito, da nossa alma, porque quem canta convida ao Senhor, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo, porque a Bíblia diz que Deus se inclina para ver a nossa adoração, porque a Bíblia diz que Ele é exaltado no meio da nossa adoração. Então, querido, Deus não é só exaltado quando tudo dá certo, Deus é exaltado de verdade quando tudo está dando errado. Ele continua sendo Deus. Mas sabe qual que é o problema desse povo? É porque ele se relacionava com Deus por intermédio da instituição e não um relacionamento direto com Deus. Agora preste bem atenção. Você que só consegue ver a palavra de Deus aqui na igreja, você que só consegue orar para falar e não fica em silêncio e se aproxima de Deus e deleita do prazer dele, você que não consegue desfrutar um relacionamento com Deus diário, fora da igreja, na hora da crise você vai ter dificuldade de cantar. Cristianismo não é religião, queridos. Cristianismo é um estilo de vida. Eu não sou cristão porque eu estou dentro do templo. Eu preciso ser cristão porque já não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. Isso não quer dizer que nós não vamos errar. Isso quer dizer que até nos nossos erros tem que haver arrependimento, o encarar das consequências e um adorar a Deus em todas essas circunstâncias. Eu quero te convidar nessa noite a entoar um louvor ao Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar em pé e vamos adorar a Ele. Vamos adorar? Quer cantar esse aí? Coroamos? Esse? Qual que você prefere? Porque ele procura lá a letra. Pode ser essa canção que todo mundo conhece. Vê se tem, Mireu. Se você souber a letra, feche seus olhos. Se você não souber, feche seus olhos também. Se tiver no telão, eu te falo daqui a pouco. Peça para o Senhor: Senhor, me ensina, Deus, a ter um cântico em meu coração. A Bíblia diz que Jesus, quando estava indo para a cruz,
ele entoou um cântico ao Deus Altíssimo. Ele sabia da dor, da chicotada, ele sabia de tudo. Mas ele falou: o que posso fazer agora? Então, a única coisa que eu posso fazer é adorar. Então eu vou adorar. Eu vou adorar. Eu vou adorar. E eu quero te convidar também a adorar, a louvar ao Senhor. Ao único que é digno De receber a honra e a glória. a honra. Você que não sabe, e a tem no telão, glória, louvor. a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele Somente a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos, Senhor. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Feche seus olhos por um instante.